Ai, pera aí que vocês têm que ver a animação que eu coloquei, pô. Pera aí. Ih, Voltou? Ah, não foi, não foi. Mas outro momento, se vocês quiserem ter acesso... Tá chovendo muito forte aqui. Como vocês puderam ver, a Maju ela acabou de trazer algo muito incrível, que é a inteligência artificial para fazer coisas que geralmente a gente não consegue fazer ou a gente não alcança. E essa é a importância do chat GTP, o GPT, ou, por exemplo, do My Journey, que a Maju trouxe. Né? E como vocês podem ver, a importância da inteligência artificial ela é algo que está muito presente hoje e que muitas pessoas estão utilizando. E por isso que eu optei trazer também a questão do chat GPT, tá bom? A ideia aqui hoje é dar para a gente um panorama geral do sobre essa ferramenta que é realmente revolucionária, né? Em vários contextos, né? Por exemplo, ela abre um mundo para a gente, seja você um programador, seja você um copywriter, seja você uma pessoa que trabalha com redes sociais, seja você uma pessoa que faz pesquisas científicas, por exemplo, realmente o ChatGPT ele traz esse panorama e abre um mundo, um leque de possibilidades através da inteligência artificial. Então, vamos começar realmente do princípio sobre o que é o GTP, porque, como surgiu, por que ele está sendo utilizado e também como ficando aqui, essa mini aula ela vai trazer para você muitos insights e também o máximo de insumo para você poder utilizar essa ferramenta, beleza? Então vamos lá. O que é o chat GPT, no fim das contas, de uma forma resumida? E também já adianto, eu não sou nenhum especialista em chat GPT, eu sou uma pessoa que tem utilizado bastante o chat GPT nas últimas semanas. Inclusive, talvez há uns 2, 3 semanas atrás, eu nem conhecia o chat GPT. E diferente do que muitas pessoas pensam, o chat GPT ele não é uma ferramenta para criar, eu acredito que não é uma ferramenta para criar copies, não é uma ferramenta para pegar já textos prontos. Ele vai muito, 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 muito além disso mesmo, tá bom? Então, de uma forma resumida, o ChatGPT é um algoritmo baseado em inteligência artificial que foi criado por um laboratório de pesquisas em inteligência artificial nos Estados Unidos, chamado OpenAI, com sede em São Francisco. No início, o ChatGPT ele foi criado através de uma conexão de redes neurais e machine learning, ou seja, aprendizado de máquina, um aprendizado de máquina que a princípio era pautado para ser um algoritmo de diálogo, né? Então, o ChatGPT era para ser um algoritmo de diálogo, como, por exemplo, a Alexa. A ideia inicial era realmente pegar e aprimorar recursos que já existiam, como o Google Assistente, como a Alexa, como a Siri, por exemplo. Só que a gente consegue ver que hoje o chat GPT ele vai muito, muito além disso, beleza? E aqui a gente vai entender também o que significa chat GPT. Chat GPT, não chat GTP, como muitas pessoas costumam falar, tá bom? Como vocês Entendi podem ver... agora. Oi? Já entendi generativo. agora. Realmente. Eu sempre falava chat GTP. Significa Generative Pre-trained Transformer. O que significa isso? É um transformador pré-treinado generativo. Por quê? Porque ele transforma a base de dados através de um pré-treino. E ele gera informações, ele é generativo porque ele gera informações através da inteligência artificial. É justamente por esse motivo que ele se chama ChatGPT, porque ele é um transformador pré-treinado generativo, que ele gera informações através da inteligência artificial. E algo muito comum que as pessoas têm o costume de pensar e que acredito que muitos copywriters, principalmente na minha função, principalmente juniors, eles acreditam que o ChatGPT ele vai substituir o copywriter, quando na verdade isso daí não deveria ser, não deveria ser
e não é algo que é real, né? O ChatGPT, quando ele é bem utilizado, ele vai potencializar aqueles que realmente se importarem com a essência das campanhas. E qual é a essência das campanhas? É realmente a criatividade e vender ideias. O ChatGPT ele não consegue fornecer isso para a gente de um modo humano. E isso é algo até que eu estava conversando, que o Igor falou comigo esse fim de semana, é que o ChatGPT realmente não vai substituir pessoas, porque o princípio das campanhas é realmente esse, a criatividade e a venda de ideias, tá bom? E o copywriter, por exemplo, já trazendo para a minha função, ele é uma pessoa que é gerente de comunicação. Ou seja, ele tem que perceber as nuances, por exemplo, de um expert, ele tem que perceber as nuances, por exemplo, de um público, ele tem que perceber as nuances de uma persona. Porque se ele não consegue perceber isso, porque, na verdade, o ChatGPT ele não consegue perceber isso. Não, pelo menos, com excelência de um copywriter que realmente consegue extrair o máximo, tanto do expert, quanto do público, quanto da persona qual ele está escrevendo. Beleza? E aí que chega o quarto slide. Como que o ChatGPT ele pode ajudar você? Como que o ChatGPT, por exemplo, me ajuda, né? O ChatGPT ele é um grande aliado na minha vida no aumento de produtividade, no aumento principalmente de repertório, porque se eu não vou conseguir ler todos os livros que existem no mundo, eu não vou conseguir captar tantas informações quanto, por exemplo, uma inteligência artificial tem. E é por isso que o ChatGPT ele aumenta o meu repertório, porque através dele eu consigo pesquisar muito mais e ir muito além do que eu conseguiria, talvez, num curto período de tempo, tá? E catalogação de dados. Ou seja, eu posso utilizar o ChatGPT para organizar os dados que eu tenho. Muitas pessoas utilizam muitas ferramentas de organização, por exemplo, o Note, por exemplo, eu utilizo também o app Todoist, e o ChatGPT ele consegue organizar os seus dados de uma forma em um único lugar só. Você pode utilizar o ChatGPT realmente para isso, né? Organização de processos. Todos nós que estamos aqui nessa reunião temos processos no nosso trabalho, né? Eu, por exemplo, começo da pesquisa eu vou para tal coisa, de tal coisa eu vou para outra tal coisa. E com o ChatGPT eu consigo organizar esses processos. O ChatGPT ele pode ser meu aliado também na organização de processos. E também ele é o meu aliado na execução de tarefas simples e repetitivas. Sei lá, Victor, escreve para mim uma mensagem para os pacientes dos doutores. Não que eu tenha feito isso hoje, mas tem como fazer isso. Escreve para mim um convite para os pacientes dos doutores. Eu consigo fazer isso através do ChatGPT. Escrever uma coisa simples, uma tarefa simples e que muitas vezes é repetitiva. Eu peguei esse exemplo só para ilustrar a explicação, tá? Correções e revisões automáticas. Por exemplo, eu tenho um texto e eu utilizo até um outro aplicativo para conseguir revisar os meus textos e também organizar eles de forma com que as pessoas elas leiam com mais clareza, que é o Remind, e depois vocês podem até perguntar para mim que eu passo o link desse aplicativo. Mas o ChatGPT ele também consegue fazer isso. E vocês vão ver logo nos próximos slides como eu utilizo também para ir além e buscar outras nuances do próprio português mesmo, tá bom? Vamos para o próximo slide. Como eu utilizo o ChatGPT no meu dia a dia? Agora é a questão que todo mundo pensa que eu escrevo, sei lá, copy com o ChatGPT. Não. Vamos lá. Primeiro, Ei, 2 minutinhos, viu? Oi? 2 minutinhos. Tá. Eu utilizo o ChatGPT para pegar insights, por exemplo, a luta de Bento XVI contra o comunismo. Ele me deu um texto muito detalhado sobre como foi a luta de Bento XVI contra o comunismo. Eu vou utilizar isso daqui e colocar numa copy? Não. Eu vou apenas colocar no meu repertório de conhecimento para eu conseguir fazer uma outra copy relacionada a isso. Um criativo, por exemplo, um e-mail, por exemplo. Eu vou pegar as nuances justamente daquilo que o ChatGPT me ensinou para conseguir externar isso daí numa copy de maneira perfeita. Beleza? Futuramente, acho que ninguém mais vai estar utilizando, vai estar todo mundo conversando com o robô. Descobrir crenças comuns e até inimigos comuns do público o qual eu estou escrevendo. Por exemplo, eu estava escrevendo uma copy para o Andei. E aí eu não sabia, por exemplo, as crenças comuns que as pessoas contavam sobre como construir e formar hábitos. E aí
pô, vou perguntar para o ChatGPT quais são as mentiras que contam sobre formar hábitos. É claro que eu não consigo colocar todo o print e também toda a conversa que eu tive com o ChatGPT, mas ele me entrega muito mais do que só isso que eu perguntei, tá bom? Então eu descubro através do ChatGPT, por exemplo, crenças comuns da audiência e eu consigo até identificar inimigos comuns do público, do nicho qual estou escrevendo. Outra coisa, eu posso explorar outras opções da língua portuguesa. Sei lá, alguns sinônimos de potencialismo, por exemplo, melhorar, impulsionar. Outras opções para utilizar, como vocês podem ver aqui embaixo, outras opções para utilizar além de passo a passo. Eu consigo realmente pegar outras coisas da língua portuguesa para que a cópia, por exemplo, ela não fique repetitiva, tá bom? E como vocês podem utilizar esse português? Eu sei teve muita coisa errada. Inclusive, eu não vou falar, mas depois quando a gente parar de gravar, eu falo, beleza? Maneiras de usar o ChatGPT. Insight de dados. Ele vai ajudar você a obter insights valiosos sobre o comportamento e necessidades do consumidor, que pode ser usados para informar as estratégias de copywriting, por exemplo. Geração de ideias, como eu já havia dito. Ajudar a gerar novas ideias e inspiração de tudo que está relacionado ao lançamento, fomentando a criação de campanhas mais eficientes e eficazes. Otimização de títulos e headlines. Inclusive, através disso, eu consigo ensinar o chat, por exemplo, algo que eu aprendi em um determinado curso sobre headline. Eu consigo ensinar o chat GPT isso e com isso, fazer com que ele me ajude a formar novas headlines e títulos mais impactantes para os meus textos, por exemplo. Sugestões de palavras e frases, como eu já tinha falado, explorar mais o português com o ChatGPT, aumento da eficácia com o CTA, porque o chat ele realmente pode sugerir frases mais eficazes, maior eficiência no processo criativo, isso daí é muito claro, ele realmente ele me ajuda a ser mais criativo. Competitividade, atualização de ferramentas avançadas como o ChatGPT pode ajudar o copywriter ou qualquer outro profissional a se manterem atualizados e competitivos no mercado, né? Criação de produtos e ofertas, definição de inimigo comum, crenças e objeções e apuração de dados científicos para utilizar como prova. Todas essas coisas realmente não tem como trazer num único encontro, mas acredito que todas essas coisas realmente a gente consegue utilizar o ChatGPT para fazer todas essas coisas. Beleza? Do mais, é isso. Quero agradecer a essa oportunidade, quero agradecer por essa oportunidade e também dizer a vocês que o ChatGPT ele é realmente uma ferramenta muito poderosa e se você saber utilizá-lo da forma certa, você vai conseguir ter muito mais resultados e também se tornar uma pessoa muito mais eficaz no seu trabalho, na sua função. Beleza? Obrigado, pessoal.